Não tenha medo da verdade. Não tenha medo de perceber que há defeitos, falhas em nossas atitudes e que precisamos consertar. É melhor olharmos para nós mesmos do que olharmos para o outro, tentando esconder o que precisamos mudar. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje vamos fazer uma reflexão com este tema. Não tenha medo da verdade. Nós temos uma forte tendência em olhar para o outro, julgar, criticar, analisar as atitudes, achar respostas para aquilo que ele tem vivido. E quando nós fazemos desta forma, analisamos o outro, podemos nos esquecer do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando, de coisas e da forma como decidimos. Olhamos para o outro como algo grande, algo que muitas vezes nos causam espantos, mas nós mesmas podemos estar passando por atitudes que desagradam ao Senhor. E no livro de Mateus, quando Jesus ensinava os seus discípulos nos seus sermões, no capítulo 7, ele continua este sermão da montanha, falando sobre o hábito de julgar. E essa é uma forte tendência do ser humano. Nós somos prontos, rápidos para julgar o outro. E a palavra de Deus, então, no capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Essa é a primeira lição que o Senhor nos concede hoje nesta reflexão. O primeiro motivo que nos faz a refletirmos, a raciocinarmos quando vamos criticar alguém. Não critique, para que você não seja criticada, para que você não seja julgada. É a primeira razão. E o Senhor continua: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E muitas vezes nós julgamos o outro já ajuizando, ou seja, dando uma sentença à situação daquela pessoa. E o Senhor diz que com o juízo que faremos aquele, nós também poderemos passar por esse juízo. O rei Davi, quando ele comete um pecado e o sacerdote vai alertá-lo sobre essa situação, antes de que ele percebesse daquilo que ele cometeu, que era ter colocado seus olhos em uma mulher que não deveria, o homem de Deus coloca para Davi uma situação que um homem que já tinha tanto passa a querer além do que era para ele. E Davi então julga aquele homem e coloca uma sentença para aquele homem. Naquele momento imediato, compulsivo para julgar, afinal de contas ele era um rei, ele não olhou para a verdade da qual ele vivia, a verdade do pecado por ter colocado os olhos numa mulher que não deveria. E naquele momento, aquele homem de Deus diz a Davi: este homem é você. E Davi, então, viveu as consequências daquilo que ele mesmo tinha colocado como juiz e sentença a uma história que nem mesmo existia, mas que aquele homem colocou para que Davi caísse em si. Davi se arrepende, conversa com o Senhor, mas vive as consequências. E é isso que o Senhor falou aqui conosco, para nós não julgarmos, para não sermos julgadas, e para não colocarmos o juiz, para que não vivamos o juiz do qual nós colocamos para outra pessoa. E ele continua aqui no versículo 3. E por que reparas tu no arqueiro ou no cisto, em algumas traduções, que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Quando nós olhamos para uma situação de outra pessoa e interferimos nessa situação com juízo, com julgamento, com críticas, é certo que estaremos nessa condição, porque nós julgamos, mas o Senhor diz que primeiramente, nós precisamos olhar para aquilo que está nos nossos olhos e muitas vezes pode ser maior até do que a situação que a outra pessoa vive. Não tenha medo da verdade, daquilo que você esteja vivendo, porque é muito fácil para nós olharmos para a verdade que o outro vive, mas nos esquecemos de olhar para a nossa verdade. E o Senhor continua aqui: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando uma trave no teu.
Quando nós queremos criticar, julgar a outra pessoa, nós podemos estar com algo muito maior na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa caminhada e que precisa ser retirado. Pronto para julgar, o ser humano está. Pronto para ser transformado, nem sempre ele está. Por isso, não tenha medo da verdade de Deus sobre a sua vida. Enfrente a verdade dizendo: Senhor, qual é a trave que eu preciso retirar dos meus olhos para que eu seja transformada? E no testemunho de transformação, no testemunho de obediência a Ti, a outra pessoa que porventura esteja na mesma situação, ela possa ser instruída, ela possa ser discipulada, mas jamais julgada, criticada, ajuizada, porque há somente um juiz, que é o nosso Deus. Pertence a Ele, não a nós. E Ele diz o que nós somos quando agimos dessa forma. No versículo 5 diz assim: Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Conserte a sua vida naquilo que é necessário. Comece a ser transformada. Entre neste processo de transformação. Aceite a verdade, para que você também seja um instrumento a outra pessoa. Fique com esta reflexão neste dia. Se você é uma pessoa de fácil julgamento, de fácil crítica, de fácil juiz, transforme o seu coração e desperta em ti o amor que Deus tem para te dar, que já colocou no seu coração, que você precisa exercê-lo para ajudar a outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.